queria falar um pouco do Brasão, porque eu sempre falo de um erro técnico que ele tem. O Rodrigão já me mandou esse vídeo, viu, Rodrigão, que eu consegui achar para trazer para mostrar, né? E a última mensagem é do Alex Santos falando disso, aproveitando, né? Já vamos falar aqui do Brasão, então, né, Rodrigão? O Alex está falando do primeiro gol. Eu achei que o Brasão tinha que ter atacado naquele lance. Eu sei que o Zé Ivaldo errou, pode ser o maior culpado do lance. Mas, na minha opinião, o Brasão poderia ter saído naquela bola socando. Eu apanho direto, cara, porque você sabe minha opinião. Eu não acho que é goleiro pro Santos. Ele vai fazer uma defesa ou outra normal, porque ele é goleiro, é função dele, ele treina pra isso. Mas eu acho que os erros dele são muito maiores que acertos, cara. Sabe? Eu acho ele limitado, eu acho que ele faz erros de jogador que não teve assim base, pressão, porque ele só jogou em categoria de base, então ele não teve aquela... O time dele é o Santos, cara. É onde ele se profissionalizou e tem jogado. Então é a primeira experiência dele como atleta profissional. E eu não acho que o Santos tenha que servir como experiência. Eu acho que o Brasão para elenco, jogar um jogo ou outro de vez em quando, mas a gente precisava de um goleiro camisa 1 de verdade. Eu acho que a bola não foi aquele cruzamento rasante, né? Foi aquela bola que o lateral tira o peso, né? Então a bola ali na linha da pequena área, cara, ele fica em cima da linha. Como que você, que foi goleiro, você vai ter um poder de reação se você já tá em cima da linha? Tanto no primeiro gol que foi anulado, ele faz uma defesaça, ele tá onde? Plantado em cima da linha. Então o goleiro ali não vai ter muito poder de reação, cara. Então ele tem muito erro de saída de bola, de encaixe. Na partida mesmo contra o Remo, chutes fáceis ali, ele ia encaixar, você via que ele defendia em 2 tempos. Então, cara, o Santos é de um goleiro. O Santos acha que tá tudo bem. O Vojvoda achou que sem o Sherman daria para se virar com o que tinha. Liberou o Sherman. Agora talvez a gente nem consiga trazer ele de volta se ele atingir o número X de jogos, né? Pelo Curitiba no Campeonato Brasileiro. Então, cara, são vários erros de diretoria, comissão técnica, escolha de jogadores, tá difícil. E eu concordo com você nessa situação, cara, porque assim, eu até gosto do Brasão, falo que é um bom goleiro, pode evoluir e melhorar cada vez mais, mas ele comete uns erros técnicos que não dá mais, entende? Precisa melhorar. A gente fala na gíria do futebol, né, Rodrigão e pessoal do chat, vícios técnicos. O que é um vício técnico? É um movimento errado que o goleiro faz, ou qualquer outro jogador, é claro, que não é o correto, e ele acaba fazendo esse vício técnico. E isso prejudica o próprio goleiro. O que eu quero dizer o Brasão tem tempo para ajeitar isso, o Brasão é novo, o treinador de goleiro tem que ter notado isso. Eu vou trazer aqui o vídeo tem 1 minuto, tá? Vou até subir aqui para vocês o vídeo, tá bom? Comportamento aqui, o Santos vai tomar menos gols em 2026. Fala galera, o meu nome é FL e eu sou o Zé Vitor e nós somos... Até antes de continuar, quando me mandaram esse vídeo, eu falei, até olhei para a cara dos dois aí, com todo o respeito, eu falei, mano, o que será que esses caras tá falando de futebol, né? Falando do goleiro. Só que assim, ontem eu acho que o terceiro gol, você pode notar que antes do Paquetá chutar, ele faz esse erro que eles vão apontar, e antes do gol do Pedro, ele dá esse salto para depois saltar para a bola. Então, eles vão explicar aqui para vocês aí. Comentaristas esportivos aqui do Na Rede, e nós identificamos um pequeno padrão no goleiro Gabriel Brasão. Qual que é esse padrão de comportamento? O padrão de comportamento é exatamente esse aqui, o pulo que o Gabriel Brasão ele acaba dando na maioria das vezes em que ele vai executar uma defesa, ou seja, ele dá um pulo que tira os pés do chão, ele perde o contato com o solo antes de fazer o movimento da defesa. E isso, se ele não tiver uma boa leitura de quando executar, pode acabar atrasando o tempo de reação do goleiro do Santos para algumas situações que não são tão adequadas assim para esse pulo. Nesse lance, no jogo contra o Corinthians, na finalização do Yuri Alberto, você percebe que o Yuri Alberto ele já armou o corpo para finalizar, a bola tá inclusive já saindo do pé do camisa 9 do Corinthians, e o Brasão, no momento em que a bola tá saindo do pé do Yuri Alberto, indo em direção ao gol, ele tá mais uma vez, Vitor, com os pés fora do chão, dando aquele pulinho. É sempre o mesmo pulinho que se torna realmente um padrão, né, de movimento do Gabriel Brasão, que apesar dele estar coberto, né, apesar de terem pelo menos 3 jogadores, 3 defensores da equipe do Santos cobrindo, né, a visualização, o ideal seria que o Brasão abaixasse, buscasse uma visualização por baixo da perna, né, dos seus marcadores.
mas também a gente vê que o Brasão faz o tal pulinho, né, no momento pior possível. O Yuri já tinha finalizado e realmente dificulta mais ainda com que essa defesa fosse executada. A gente até ressalta que a demonização não é do goleiro Brasão, mas sim do vício que existe. Se ele tiver uma leitura melhor para quando executar essa ferramenta que ele utiliza como um apoio para suas defesas, talvez ele possa fazer ainda mais defesas de maneira mais intencional e evitar algumas situações que talvez, se ele não tivesse utilizado dessa ferramenta do pulinho, ele pudesse ter um tempo de reação maior, melhor e pudesse ter evitado algumas situações de gols. Então tá aí o vídeo, pô. Eu preferi trazer em vídeo porque toda vez que eu falo, e eu que sou um defensor do Brasão, porque toda vez que eu falo tem gente que fala, você quer queimar o goleiro? Eu falo, não quero queimar ninguém. É só um vício técnico que ele precisa urgente mudar. O Rodrigão mesmo, é a opinião do Rodrigão. O Rodrigão, que você não gosta do Brasão, ponto. Acho que ele precisa evoluir mais, que talvez se ele ficasse ali como um reserva e ter um titular um pouco mais tarimbado, experiente, ele poderia ter uma calma para evoluir, né, Rodrigão? Com certeza, até porque ele é novo, né? Ele pode trabalhar esses erros aí. Se esses dois streamers aí, aleatórios, que eu nunca tinha visto, identificaram esse erro técnico, esse vício, é óbvio, se você tá no ar, como é que você vai ter impulso de estar com seus pés no chão e escolher um dos cantos para isso aí? É físico, né? Isso é física. É nítido que é um erro. Cara, eu não sei se é ansiedade de, pô, a bola vai vir em mim, não sei, um anseio, mas é algo que precisa melhorar. A gente, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Em 2002, a fase de classificação toda, a gente tinha um goleiro, que era o Júlio Sérgio, ora o Rafael, um terceiro goleiro, quando o Júlio Sérgio não jogava. Quando chegou no mata-mata, meu amigo, soltaram o Leão, que estava contundido a fase de classificação toda, que era o goleiro titular do Santos. E levou a gente ao título, cara. Então é nítido que o Brasão precisa ter um titular para que ele, como reserva, cresça, melhore. Precisa de um goleiro, cara. O Fluminense fez o quê? Tirou o Fábio lá do Cruzeiro, mesmo com a idade avançada. O que o Bahia fez agora? O Ronaldo jogou, se machucou, o João Paulo jogou um jogo, já foi lá, tirou o goleiro da Chapecoense. O que o Botafogo tem feito? Trouxe o goleiro da Europa, não tá dando certo, tá dando chance pro cara que é da base. Então, cara, alguma coisa precisa ser feita, mas que melhore o nível técnico. O Brasil não precisa se sentir incomodado. Hoje ele não tem uma sombra, na minha opinião, ele não tem uma sombra que a gente pegue como unanimidade. O Falcão, pô, muito novo. O João Pedro, pô, não dá. O Diógenes, não provou ainda. Então, cara, é nítido que o cara vai se acomodar. Ele sabe que no jogo que vem, mesmo ele errando, ele é titular. Você vai melhorar como? Não vai melhorar. Isso é a minha opinião. Os meus amigos, meu irmão, meu pai, eles. Você é louco, o Brasão pega de. Lógico que pega demais. O Santos é o time que mais sofre finalização na história. Então, o papel do goleiro pegar uma bola mais difícil ou outra, uma hora vai acontecer. Mas o goleiro que pega essas bolas difíceis, essas fáceis, não pode tomar, cara. Se você pegar desde o começo do Paulista até agora, quantos erros ou quantas bolas defensáveis ele tomou, a gente perdeu no mínimo aí, cara, uns 20, 21 pontos, cara. Então essa é a minha humilde opinião, cara. De um pouquinho que eu entendo, né? Sim, você até citou o Diógenes, o Biel falou disso. A questão que eu concordo com você, Rodrigo, é a questão de um reserva à altura que ponha medo no Brasão. Porque assim, porque o Diógenes não transmite esse medo se foi bem contra o Atlético Mineiro? Porque quando o Brasão chegou aqui, o Diógenes já estava. O Brasão, com 2 semanas, tomou a vaga do Diógenes de segundo goleiro. Você acha que o Brasão agora vai ter medo do Diógenes? Vai ter medo do João Pedro de 17 anos? Vai ter medo do Falcão? Sabe? E outra, todo mundo sabe que uma das intenções do Santos, na janela do meio do ano, é aparecer uma proposta aí legal pelo Brasão para vender o Brasão. Né? É legal esse debate aqui, comigo e com o Rodrigão, porque eu já sou um defensor do Brasão e o Rodrigão já não gostava tanto do Brasão. Só que assim, esse erro técnico, eu já acho que é uma situação que o Brasão precisa arrumar. Isso é um vício, é vício técnico, não é bom. Eu, quando jogava, tinha o meu, assim como todos os goleiros têm, só que alguns procuram arrumar. Se o treinador de goleiro do Brasão está vendo isso, ele tem que mudar. Né? O Claudinei até fala da questão que todo goleiro falha. Claudinei, eu entendo o seu ponto de vista, mas assim, se a gente não pontuar isso agora,
A gente depois vai ser engenheiro de obra pronta. A gente vai ser engenheiro de obra pronta. Eu desafio todo mundo. Pega o jogo contra o Flamengo ontem, no primeiro e no terceiro gol. A falha não foi dele em si. O maior erro não foi do Brasão em si. Mas o que eu quero dizer é que ele dá essa merda desse pulinho, ele perde tempo de reação. Porque até ele pousar e armar o pulo de novo, ele terá grandes dificuldades. Tá bom? É isso que a gente só quer falar, que ele precisa melhorar. Porque se a gente se acostumar com tá bom, vai acontecer o que aconteceu em 23. É a mesma coisa que aconteceu com o João Paulo. O João Paulo era um baita goleiro, 20, 21 e 22. 23, quando reserva dele deixou de ser o John e virou o Vladimir. E os dois garotos da base que tinha lá foram renegados pelo treinador de goleiro. Para quem não sabe, o Santos tinha 2 goleiros que poderiam ter crescido bastante. Mas, infelizmente, o treinador de goleiro não deixou esses 2 evoluir. Aí colocou quem no banco? O Vladimir. Deitou e rolou. Aí o João Paulo caiu de nível. Tá? Ok? Então, assim, o Brasão, na minha opinião, lógico que é um pouco diferente do Rodrigo. Eu gosto, acho um bom goleiro, mas precisa tirar esse vício. Porque isso, às vezes, atrasa a reação dele e ele acaba tomando gols defensáveis. Beleza? Bom, gente, tá aí. Quer complementar alguma coisa, Rodrigão, sobre o Brasão? Não, eu também, assim, só complementando, eu também não acho o pior dos goleiros, não, tá? Sim. É que eu acho que não é um goleiro para a altura do Santos Futebol Clube. Tivemos goleiro que não era a altura do Santos? Tivemos, inclusive campeão brasileiro 2004. O Mauro falhava demais também. Era um goleiro que veio de um time se eu não me engano, do Juventude. O Santos tinha contratado o Henao, campeão da Libertadores, não deu certo. E quem jogou foi o Mauro, que acabou sendo campeão, cara, com as falhas dele. Então, eu acho que o Brasão é novo, 24 anos, 23, dá para melhorar, tem margem, mas é aquilo. Tá acomodado, na minha humilde opinião. Não tem. Se eu falhar hoje, no próximo jogo eu tô. Se eu tomar o terceiro agora que ele tá pendurado, ele vai ficar suspenso, mas no outro ele volta. Hoje ele tem cadeira cativa, por falta de opções melhores. Uhum. Então é isso que a gente tem para falar do Brasão.